Olá pessoal, boa tarde, Diógenes, e nesse vídeo nós estaremos falando dos períodos mais longos. Dos períodos mais longos. Como nós sabemos, nós estaremos negociando no gráfico de uma hora, onde nós vamos identificar o range da seção de Tóquio, e nós vamos identificar também a tendência semanal, ok? Em que nós vamos medir se os últimos dois dias que precederam a sessão de Tóquio, se eles são dias que estão em tendência, ou seja, se são dias de tendência de alta ou tendência de queda. Como nós já vimos, um dia de tendência de alta é caracterizado em que o preço abre, o dia começa em um preço e ele termina em um nível mais alto, ok? Então isso aqui é um dia de alta. Então nós temos dois dias de alta consecutivos nesse ponto, ok? O preço abriu aqui e fechou aqui, abriu aqui e fechou aqui. Eu fiz esse desenho apenas para ilustrar a situação. Então imaginamos que nós temos dois dias de alta. Olha só, nós temos o dia anterior, que é esse aqui, e o dia anterior, que é esse. Nós temos esses dois candles, que são dois dias de alta, ok? Nós temos que durante a sessão de Tóquio está realmente acontecendo um range, um canal, como nós gostamos de ver. O preço sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, certo? Nós identificamos tudo está completamente ok. Agora, o que nós devemos prestar atenção antes de nós identificarmos o nosso ponto de entrada, que vai ser pelo rompimento, a retração e a continuação, para cima ou para baixo? O que nós precisamos fazer? Bom, nós precisamos dar uma olhada, ver o que está acontecendo no período, em períodos mais longos, como H4, diário e semanal. Certo? Semanal geralmente eu não olho muito, mas dependendo da situação, que eu já vou explicar para vocês porque depende da sua situação, então eu vou sim dar uma olhada no gráfico semanal. Agora, o que acontece? Por que é importante nós olharmos os períodos maiores quando nós estamos negociando, por exemplo, em H1 e a nossa entrada vai acontecer em M15? Por que isso é importante? Por que é interessante nós prestarmos atenção nisso? Basicamente porque nós podemos ter algum tipo de resistência ou suporte importante em períodos mais longos, como H4, diário, semanal, ok? Mensal já nem falo para olhar porque, enfim, é período muito longo e geralmente os topos e os fundos do gráfico, as resistências importantes do período mensal, às vezes não afetam tanto a gente aqui. Afeta, sim, mas como que eu posso explicar isso? Basicamente o preço demora muito para tocar. Imaginamos que lá em 95 o preço fez uma resistência no período mensal, ok? E em 2002 ele fez um suporte aqui embaixo. Até ele tocar aqui novamente, ou chegar aqui, às vezes ele está no meio, né? Aí vai bastante tempo. Então, caso você não identifique nem nada aí muito importante no gráfico diário, então sim, eu te recomendo a olhar o gráfico semanal. Caso você não identifique nada aí muito importante no gráfico semanal, então sim, dá uma olhada no gráfico mensal. Okay? Por que isso? E outra coisa, por que eu quase não olho o gráfico mensal? Porque geralmente os movimentos importantes do gráfico mensal eles podem ser vistos de dentro do gráfico semanal, ok? Então é basicamente outro motivo. Bom, então vamos só. Olha só. Imaginamos então que nós estamos aqui no euro-dólar, gráfico de uma hora. Nós temos o range da seção de Tóquio bem definido, ok? Topos e fundos cada vez mais altos. Nós temos uma tendência de alta. E nessa linha pontilhada vermelha, nós teremos então a abertura da seção de Londres, que é onde nós vamos procurar a nossa entrada, nossa compra ou nossa venda. Nós identificamos, vimos que o ATR está ok, não teremos problema com o ATR. Nós vimos a relação do spread versus o ATR também está ok, está tranquilo, não vai ter problema, está tudo bem. Agora, qual que é a... Por que nós precisamos olhar o gráfico semanal?
Imaginamos que nós estamos em uma tendência de alta e exatamente nesse ponto, deixa eu marcar com uma linha aqui. Ok. Tá. Vamos escrever alguma coisa aqui. Olha só, essa tendência acontece em H1, certo? E aqui nós temos essa resistência que pertence ao gráfico diário. Imaginamos que há 3, 4 meses atrás o preço fez um topo aqui em cima e caiu. E agora é a segunda vez que o preço está tocando nesse nível. É por isso que é importante, quando nós estivermos negociando na abertura de Londres, nós prestarmos atenção nos períodos maiores. Porque às vezes, por exemplo, um topo ou uma resistência que foi importante lá 2 meses, 3 meses atrás, você não vai conseguir ver essa resistência através do gráfico de uma hora. Ok? É por isso que você precisa, é importante nós darmos uma olhada no gráfico, em um gráfico maior. Então, por exemplo, se nós tivermos essa tendência de alta, nós temos o range que está acontecendo durante a sessão de Tóquio. E nós temos aqui no gráfico diário, nós temos essa linha de resistência em 1,3346, que há 2 meses atrás, por exemplo, segurou o preço e não deixou o euro-dólar subir mais. O preço caiu e agora novamente o euro-dólar está nessa mesma resistência do gráfico diário de 2 ou 3 meses atrás. O que você vai querer fazer? Você precisa prestar atenção, porque caso aconteça o rompimento dessa linha no gráfico diário, então você não é interessante, não é legal você negociar o rompimento dessa resistência no gráfico diário utilizando o gráfico de 1 hora ou de 15 minutos. Por quê? Então, se você for negociar o rompimento de uma resistência no gráfico diário, você vai precisar olhar no gráfico de H4 para identificar a sua entrada. Então, por que é importante? Olha só, se nós temos aqui o topo, vamos colocar mais perto aqui, o topo do range, a parte de cima do range da seção de Tóquio está justamente em cima de um nível de resistência no gráfico diário. Isso significa o quê? Que nós vamos dar preferência, nós queremos negociar apenas se acontecer o rompimento para baixo. E isso para a gente vai caracterizar o quê? Vai caracterizar que realmente essa resistência no gráfico diário está realmente segurando o preço. Esse tipo de situação é bastante comum dentro do mercado, ok? E isso até é uma forma legal, mais confiável. Eu particularmente eu gosto quando eu vou negociar a sessão de Londres, a abertura de Londres, e eu encontro, por exemplo, uma situação como essa, em que existe o range de Tóquio está posicionado exatamente embaixo ou acima de uma linha de suporte ou de resistência. Porque nesse caso eu vou dar preferência, prioridade total para o rompimento, para a retração no caso desse período maior. Ok? Isso se chama confluência de fatores. Inclusive tem esse vídeo disponível para vocês no YouTube, também está presente no curso. O vídeo da confluência de fatores. Então olha só, nós temos uma resistência no gráfico diário e nós temos um range na seção no gráfico de 1 hora, ok? Nós temos uma resistência no gráfico diário e um range no gráfico de 1 hora. E nós vemos que a resistência do gráfico diário está exatamente junto, faz parte com a resistência do range da seção de Tóquio. Nós temos aqui o gráfico diário, nós temos aqui H1, 2 períodos, nós temos a resistência para o gráfico diário e essa mesma resistência funciona também para o gráfico de 1 hora. Isso significa para a gente que essa resistência ela é realmente importante e nós precisamos prestar atenção nessa resistência, ok? E conforme eu disse, nesse caso eu vou preferir negociar o rompimento do suporte, no caso, esperando que essa resistência no gráfico diário realmente segure o preço.
Mas eu não vou simplesmente vender uma vez que o preço chegar aqui. Eu vou usar o mesmo método de entrada conservador, ok? Vou esperar que aconteça o rompimento do suporte, que aconteça a retração e que aconteça a continuação desse rompimento. Bom, basicamente é isso. A situação é a mesma se fosse para o gráfico diário, o gráfico semanal, o gráfico mensal ou H4, ok? E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como nós podemos fazer essa leitura de price action, identificando resistências ou suportes nos períodos maiores. Bom, deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Bom, nós estamos aqui no gráfico diário, no gráfico mensal do euro-dólar, e eu vou fazer com vocês um pouco de leitura de price action, um pouco de identificação de suportes e resistências, e lembrando que não necessariamente precisa ser apenas uma resistência ou um suporte na posição vertical, certo? Pode ser uma linha de tendência de alta, de queda, ou uma tendência de alta também. Bom, olha só, vamos marcar aqui. Nós temos esse nível de resistência aqui em cima que segurou o preço. Como eu disse, nós estamos bastante longe desse ponto, portanto não tem tanta importância, mas vamos deixar aí para vocês verem. Nós temos esse outro nível também foi resistência aqui, ok? Portanto, assim que o preço chegar aqui, ele vai ter uma reação com certeza. Nós temos esse outro nível aqui, uma diferença de 300 pips aproximadamente. Como nós estamos falando do gráfico mensal, então nós temos aqui um longo período de tempo. Nós também temos esse nível, nós temos esse aqui, mas está muito longe. Nós também temos esse nível de suporte. Nós também temos esse nível aqui. Olha só, nós tivemos resistência, 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 suporte, 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 ok? Tudo isso no gráfico mensal. Uma vez que o preço se aproximar ou tocar em um desses pontos aqui de suporte e de resistência, o mercado com certeza vai escolher algum lado, se vai retrair ou se vai romper esse nível. Bom, nós temos esses níveis importantes de suporte e resistência. Além disso, nós temos essa linha de tendência, que no caso já foi rompida, completamente violada aí, portanto não nos interessa. Nós temos essa outra linha de resistência, essa sim nos interessa, unindo esse ponto junto com esse ponto. Caso o preço estivesse próximo daqui, nós precisamos prestar atenção e tomar cuidado. Nós também temos essa linha de tendência de alta, suporte, suporte aqui. Caso o preço estivesse mais próximo, nós precisaríamos prestar atenção na hora de negociar. Nós podemos traçar infinitas linhas de tendência, unindo cada candle. Apenas, deixa eu deixar esse aqui. Bom, nós temos esse nível de resistência também, mas para que o preço toque nesse nível, antes ele precisará romper esse nível de resistência. Portanto, eu vou tirar todos os outros, deixar só o que o preço pode realmente tocar agora. Nós estamos em uma formação de triângulo no gráfico no euro-dólar e, bom, no gráfico mensal o que nós podemos identificar é basicamente isso, ok? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Bom, no gráfico semanal nós temos esse nível de resistência que quase não dá para ver no gráfico mensal, ok? Temos esse nível de resistência. Na verdade sim dava para ver, né? Foi como nós marcamos aqui na linha preta e aqui também. Nós temos também, bom, basicamente isso. Nós temos essa linha de suporte, mas que vai dar aí mais ou menos junto com essa linha de tendência de alta. Então praticamente não vamos marcar nada, ok? Vou apagar um pouco dessas linhas. Isso aqui é apenas para vocês verem, identificarem como que vocês podem fazer a leitura de price action em períodos maiores, utilizando apenas linhas de tendência. Bom, aqui nós temos esse nível de suporte. Ok. Nós temos esse outro nível de suporte. Portanto, nós temos aqui
142 pips até que o preço toque no suporte lá em cima. Nós temos o suporte aqui embaixo e nós temos uma linha de tendência de alta nesse ponto, ok? Então, caso o preço decida cair, ele vai tocar nessa linha e aqui nós precisaremos prestar atenção. Por que eu estou dizendo tudo isso? Imaginamos então a situação em que você estava negociando a tendência de abertura de Londres em uma zona como essa, ok? Bom, aqui não, aqui ó, aqui fica melhor. Aqui a gente não tinha ainda uma resistência importante. Nós temos esse nível de suporte, esse nível de suporte, e aqui nesse ponto você identificou uma entrada para negociar a abertura de Londres, ok? E você não olhou no gráfico diário, não viu que existia esse nível de suporte importante e eu não sei qual a situação, mas enfim, pode ter dado algum sinal de venda, ok? Você estaria vendendo contra um suporte gigantesco aqui no gráfico diário, certo? Caso tivesse dado um sinal de compra, sim, aí você poderia negociar, inclusive é o que eu aconselho a fazer. Negociar, olha só, esse gráfico, esse suporte, o range da sessão de toque acontecendo aqui, você vai querer que aconteça o rompimento, que o preço se realmente respeitou esse nível de suporte, certo? Bom, em H4 nós temos aqui o topo da semana, dessa semana agora que terminou, funcionou como realmente suporte, 1, 2, 3 vezes o preço não conseguiu passar. Nós temos esse nível que foi resistência, foi resistência, foi resistência e aqui funcionou como suporte, ok? Olha só, resistência, resistência, resistência e agora suporte. E nós também temos uma linha de tendência de alta, unindo esse ponto com esse, com esse. Bom, uma confluência de fatores gigantesca aqui. No euro-dólar, resistência, 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 que aqui funcionou como suporte. E essa linha de tendência de alta, unindo esse ponto com esse ponto, nos deu esse terceiro, portanto uma enorme confluência de fatores. O fato aqui é que o que eu faço, geralmente, é começar a ler Price Action rapidamente, como eu estou fazendo aqui com vocês. Aqui eu estou explicando, certo? Mas de manhã, 4 horas da manhã, quando eu não explico nada, não tenho que explicar nada em vídeo, enfim, dura aí em torno de 10, 15 segundos para ver as linhas de suporte de resistência, de tendência de alta e de queda que possam existir em qualquer um desses períodos. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico, no GU. Gráfico mensal, vamos dar uma olhada. Opa, tem até uma linha aqui de... Certo. Bom, no gráfico mensal nós temos essa linha de tendência de alta nesse ponto, ok? Nós temos uma tendência de queda nesse ponto. Logicamente nós temos resistência aqui em cima, suporte aqui e etc. Mas o preço ainda falta muito para ele chegar aqui nesse ponto, portanto nós não vamos prestar atenção nisso aí. Gráfico semanal, que nós podemos ver resistência, e aqui nós também temos uma resistência. Aqui nós temos uma resistência, vamos marcar isso aqui. Ok, resistência. E aqui nós temos um suporte importante. Ok? E o que acontece? Nós vamos esperar que o preço se aproxime. No caso aqui nós temos 140 pips. Daria para negociar ainda a abertura de Londres. Mas caso aconteça o range de Tóquio nesse ponto aqui, ok? Nós vamos dar prioridade para um rompimento para baixo. Caso aconteça a sessão de Tóquio em um range em cima dessa linha de tendência de alta, nós vamos dar prioridade para um rompimento para cima, ok? Gráfico diário, bom, essa mesma resistência, esse mesmo suporte, e nós temos esse suporte aqui embaixo que foi importante.
Então imaginamos então que está acontecendo uma tendência de queda e etc. E nesse ponto forma uma durante a sessão de Tóquio forma-se o range, ok? Caso aconteça rompimento para baixo, precisamos prestar atenção, e então nós vamos tentar negociar isso aqui no H4, não em H1. Se acontecer rompimento para cima, nós vamos negociar a nossa entrada normalmente em M15, ok? E também nós tivemos essa linha de resistência que pode segurar o preço aqui nos próximos dias, ok? Euro JPY, gráfico mensal, vamos dar uma olhada. Nós tivemos essa linha de tendência de queda, na verdade forma um canal aqui mais ou menos, não muito bonito, mas forma um canal de queda. No gráfico mensal nós também tivemos esse nível, suporte aqui embaixo. Nós tivemos esse nível de resistência aqui em cima. No gráfico semanal nós conseguimos identificar a mesma coisa. Nós podemos ver esse nível que foi suporte, aqui pode funcionar como resistência, isso no gráfico semanal. Temos uma tendência de queda aqui também, ok? Enfim, o gráfico já está muito cheio. Se nós formos colocar todas as linhas aqui, vai dar muitas linhas. Bom, e o que nós podemos ver então mais claramente no gráfico semanal é essa resistência, esse suporte, esse nível aqui desse pin barzão gigante que foi resistência e aqui pode funcionar como resistência. Caso aconteça de aparecer o range da sessão de Tóquio nesse ponto, presta atenção que nós estamos negociando exatamente no nível de uma resistência, ok? Então vamos dar prioridade para o rompimento do suporte. Opa, faltou aqui o gráfico diário. Nós temos esse nível de suporte. Nós temos aqui também um nível de resistência nos últimos dias. Okay, nos últimos 7 dias aí teve um topo duplo, na verdade, ok? Portanto, nós estamos falando do gráfico diário. Caso se forme a sessão de Tóquio em cima desse ponto, vamos negociar esperando que essa resistência aqui no gráfico diário segure o preço e acontecer um rompimento para baixo, é onde nós queremos negociar. H4 já é mais ou menos o que nós podemos ver no gráfico diário. A única coisa que nós temos aqui é uma linha de tendência de alta e nós temos um nível de suporte, certo? Mas dentre todos esses, eu diria que a H4 é o menos importante. Basicamente porque o que nós podemos ver em H4 é um pouco mais do que o que nós vemos no gráfico de uma hora. GBP JPY, gráfico mensal, vamos dar uma olhada. Novamente uma linha de tendência de queda foi rompida. Nós temos esse nível de resistência que é o próximo desafio para o preço, e nós temos esse nível de suporte, que foi suporte aqui embaixo. Isso no gráfico mensal, certo? Gráfico semanal, basicamente a mesma coisa, esse mesmo nível de suporte, um fundo duplo aqui. Nós também podemos, vamos dar uma olhada aqui, nós conseguimos identificar essa linha de tendência de queda no gráfico semanal. Resistência, resistência, unimos dois pontos, traçamos uma linha, deu exatamente nesse ponto. Repetindo, se você identificar todas as coisas, todos os requisitos que estejam acontecendo nesse exato momento, e a sessão de Tóquio estiver acontecendo em cima dessa linha de tendência de queda, presta atenção e procura negociar sempre respeitando o período maior, ok? Caso aconteça o rompimento da sessão de Tóquio, aconteça para cima,
você vai então ter que esperar a confirmação do rompimento dessa linha de tendência, ok? Porque enquanto essa linha de tendência não estiver, ela estiver aí segurando o preço, não será legal você comprar, seja qual for a situação. Gráfico diário, nós temos esse nível de suporte também, logicamente. Nós temos um nível de resistência aqui, que formou um topo duplo nesse ponto. Nós também temos esse nível, resistência, resistência, funciona como suporte, suporte novamente. Portanto, caso o preço decida cair, ele vai ter que passar por esse nível, ok? As demais não são tão importantes. E no gráfico de 4 horas nós temos nós temos aqui na verdade um range. Bate lá em cima, caiu, bateu aqui embaixo, subiu, bateu aqui em cima, caiu, aqui bateu embaixo, novamente subiu. Portanto, se o preço estiver nesse ponto e formar a seção de Tóquio aqui, nós vamos querer negociar sempre vendendo nessa situação, ok? Caso o preço bate lá em cima e cai, e aqui ele forma a seção de Tóquio novamente, nós vamos negociar como na abertura de Londres, esperando que aconteça o rompimento que esse nível realmente segura. Se acontecer o rompimento desse nível, nós vamos precisar procurar então a nossa entrada não em H1 ou M15, mas sim em H4, porque no caso aqui seria H1 mesmo, até porque esse range pertence a H4, ok? GBP CHF, gráfico mensal. Ok, apagar isso aqui um pouquinho. Tá, gráfico mensal nós podemos ver aqui uma enorme zona de suporte, ok? No GBP CHF nós podemos ver esse nível que foi suporte e agora pode ser resistência, esse aqui portanto é importante. Aqui não, até porque está muito indefinido isso aí, toda a sombra do candle está aí uma quantidade enorme de pips, de 1.500 pips, ok? Portanto não vamos marcar nada aqui embaixo, até porque o preço pode demorar bastante para chegar aí de novo. E nós temos, bom, na verdade não temos nenhuma linha de tendência aqui, está muito inclinado, portanto vamos dar uma olhada no gráfico semanal. No gráfico semanal nós temos uma linha de tendência que exatamente o preço está em cima dessa linha de tendência. Olha só, unindo esse ponto com esse, nós temos que o preço está exatamente em cima dessa linha de tendência, ok? O preço está batendo aí, no caso, embaixo, né? Mas está junto com a linha de tendência aí. Portanto, precisamos prestar atenção, ok? Caso em H1 nós temos aí, vamos ver, 83 pips. Caso o preço se aproxime e aqui ele começa, a seção de Tóquio começa a formar o nosso range, traçamos identificamos a resistência e o suporte da seção de Tóquio e vamos esperar então o que? Negociar o rompimento do suporte, esperando que esse nível realmente segure o preço. Caso isso não aconteça e aconteça o rompimento, como nós estamos falando dessa linha de tendência no gráfico semanal, vamos precisar identificar nossa entrada no gráfico diário, ok? Lembrando que no gráfico diário nós temos essa resistência também que é importante, nós temos essa linha de tendência de alta, que na verdade aconteceu o rompimento da linha de tendência, e nós temos outra que pode estar se formando aqui. Bom, gráfico de 4 horas. Bom, nós temos essa resistência, nós temos uma linha de tendência de queda aqui, que já foi rompida também. Portanto, o gráfico de 4 horas ele é importante, mas como ele está bastante próximo de H1, geralmente o que nós vemos em H1 nós conseguimos ver em o que nós vemos em H4 nós podemos ver também em H1, ok? EuroCAD, gráfico mensal,
suporte, suporte, o preço acabou de subir aqui de um suporte nesse nível. Resistência aqui em cima, portanto nós estamos dentro de um range, ok? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Ok. Gráfico semanal nós temos essa linha de resistência, nós temos essa linha de suporte com fundo duplo 1, 2, ok? Nós temos esse nível de resistência que segurou o preço, vamos marcar aqui também. Desculpa, esse nível de suporte aqui e aqui foi resistência. Então olha só, o preço ficou nesse range, rompeu, tocou e agora caiu. Temos um fundo duplo que na verdade é fruto desse suporte, e agora o preço está se aproximando novamente dessa resistência no gráfico semanal. Então antes de nós abrirmos qualquer posição em H1, nós vamos prestar atenção nesse nível ainda que está um pouco longe, daria para negociar ainda alguns pips, ok? Mas nós precisamos prestar atenção nesses pontos, ok? Bom, basicamente é isso a respeito dos períodos mais longos. Prestar atenção, então, porque às vezes você tem uma tendência de alta em H1, tudo completamente perfeito, a seção de toque está em um range e você acontece um rompimento para cima e você não viu que no gráfico semanal, por exemplo, existia uma resistência enorme que poderia atrapalhar o seu trade. Esse é o ponto principal desse vídeo, ok? Para você então fazer como eu fiz aqui, pode pegar do gráfico semanal, eu diria, mensal aqui é importante, mas é muito longo. Semanal, identifica, vê se existe alguma resistência ou suporte, pode marcar o seu gráfico com essas linhas do jeito que eu estou marcando aqui. Resistência, 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 ok? Suporte, suporte, suporte. Marca e deixa marcado, depois vai olhando em H1, vê a distância que existe vê a distância que existe da onde está acontecendo o preço até o ponto da resistência, que nesse caso aqui nós temos 1000 pips, portanto dá para negociar tranquilamente, até porque nós estamos falando do gráfico semanal, certo? Até o suporte nós temos 430 pips, portanto podemos negociar tranquilamente. É uma tendência de queda, aconteceu a sessão de toque, entrou em um range, identificamos a abertura de Londres, aconteceu o rompimento, podemos negociar tranquilamente. É isso que nós queremos ver, que o preço tenha um livre curso até chegar na próxima resistência ou suporte de níveis importantes, como gráfico diário, semanal, às vezes até mensal, dependendo da situação, ok? Bom, basicamente é isso, e no próximo vídeo eu vou estar falando com vocês a respeito de gerenciamento de risco, correlações e como que nós precisamos nos precaver de não nos expor tanto ao mercado, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.